Bom dia. Bom dia, bom dia. Bora tomar um café? Então bora. Parei aqui com os agendamentos. Fui fazer meu café, fui agitar a segunda parte da minha vida. E gravei um videozinho curto que eu pensei que fosse demorar pouco tempo. Mas as minhas explanações não são rápidas, são cheias de camadas. Então pega o seu café, o seu chá, o seu leite e vem conversar comigo sobre isso. Deixa eu botar pra cá que eu não tomo sempre, isso tá me acompanhando. Aqui melhorou. Ao vivo é assim mesmo. Peraí. Ao vivo é assim. Então vamos lá. Eu estava falando sobre filhos. Filhos fortes. O que é criar um filho forte? Eu ando com essa dúvida, com essa questão, com esse pensamento, essa nuvem na minha cabeça. Porque, como eu falei nos shorts que acabou de subir, eu acho que toda mãe, todo pai quer que seu filho, independente de ser homem ou mulher, seja forte. E quem é pai e mãe de menino, quer mais do que eu, de menina, não por ser melhor ou pior, mas porque no meu entendimento são pensamentos diferentes, são pessoas diferentes. Enfim, não vou entrar nesse mérito agora. É uma seara que eu não tô a fim de adentrar. Vamos continuando aqui. Eu ouço muito vídeos e pessoas falando sobre a importância da independência, a importância da autonomia, a importância da força, a importância da postura, da força física mesmo. E sinceramente, só entre nós aqui, papo de comadre, eu acho que eles estão certos. De verdade, não acho que eles estejam errados, não. Só que filho não é receita de bolo. Filho não é cartilha. Filho é caixinha de surpresa. Pra quem, diferente de mim, enquanto eu converso com vocês, eu vou jogando aqui minha calça. Pra quem, diferente de mim, tem mais de um filho, tem plena noção disso. Que um filho é totalmente diferente do outro. Mas o que isso tem a ver com o tema, né? O que isso tem a ver com criar filhos fortes? Criar filhos independentes. Eu acho que tudo. Eu acho que tudo. Porque quando a gente fala de criar filhos fortes, de criar filhos independentes, de que força nós estamos falando? De que independência nós estamos falando? Independência física apenas? Independência física é importante, muito importante. Mas é tudo? Independência financeira? Não. Essa é boa. Muito boa. Mas se sustenta sozinha? Independência de pensamentos? Independência moral? São todas boas independências necessárias, fazem um indivíduo. Mas e a independência emocional? E a independência psicológica?
como é que se cria essa independência? Como é que se ensina essa independência? Como é que se fortalece as emoções de uma pessoa? Como é que se fortalece os pensamentos de uma pessoa? Por que destruir tão rápido, tão fácil? Às vezes eu me culpo. Às vezes eu me culpo e acho que eu tô sendo muito rígida, muito fria, muito distante do meu filho em certos aspectos. Em outros eu penso que eu tô sendo muito mole, muito mansa, até mimando em certo quesito. Mas aí eu penso no que me faltou. Eu penso no que me faltou. E vou pro mundo animal. Eu vou pro mundo animal. Pro mundo animal mais perto da gente, né? Óbvio. Gato, cachorro. Gostaria muito de falar da águia. Coloquei quantos aqui? 1, 2, 3, 4, tá. Gostaria muito de falar da águia. Peraí, me perdi. 1, 2, 3, 4. Voltei. Consegui. Gostaria muito de falar da águia, do urso, Gostaria. Mas não são animais do meu convívio. Então eu teria que fazer uma pesquisa para poder falar com o mínimo de veracidade, com o mínimo de propriedade. Eu já tive bastante gato. Cachorro não foi uma coisa que eu tive muito, não. Mas gato eu amo. E já tive. E já vi eles terem filhotinhos. E já vi como eles criam os seus filhotinhos. E eu lembro que eu tive uma gatinha. E que uma das gatinhas que ela teve, a Luana, ela não saiu de perto da mãe nunca na vida dela. E ela não era dependente. Pelo contrário, ela protegia a mãe dela. Mas vamos voltar. No mundo animal, até onde eu vi, até onde eu sei, eles preparam os seus filhotes dentro daquilo que eles precisam para sobreviver. E aí fica difícil pra gente. Porque para sobreviver hoje em dia a gente precisa ter força física, força mental, força emocional, tudo junto e misturado. Tem que saber se defender, tem que saber atacar. O ser humano tá complicado pra cacete. Mas vamos tentar focar na criação de uma criança. Será que é certo? A criança mal acabou de sair do seu útero e já ir para um quarto tão longe. Eu nunca quis. Quando eu engravidei do Anderson, eu tinha o sonho de ter um quartinho para ele. Aquele tipo de coisa que, de verdade, era sonho meu. Como é que eu posso falar? Cômodo pra mim
entre aspas. Mas era pelos meus olhos. Mas as situações, as circunstâncias não permitiram, eu só tinha um quarto na minha casa. Então eu comprei um berço. Eu botei o berço a uma certa distância da minha cama. Porque é assim que tem que ser. Não, o que dizem? Aí ele nasceu. E não foi nada disso. Se o meu filho, em todo o tempo de uso, todo o tempo em que o berço dele ficou comigo, se ele dormiu um mês e meio naquele berço, que eu comprei um berço que depois virava cama, que não sei o que não sei o que lá. E se ele dormiu um mês e meio, ele dormiu um ano. Eu tive alguns percalços. Logo assim que ele chegou em casa, ele também teve alguns percalços. Ele tem intestino infantil, intestino imaturo. Então, desde muito pequeno, ele tinha cólicas além do normal de uma criança, né? Que todo recém-nascido tem muita cólica, básico. Só que ele tinha um pouco além. E tivemos os nossos percalços conjuntamente juntos. Era muito mais cômodo botar ele na minha cama. Em todos os sentidos. Só a mãe que levanta pra amamentar a criança 3, 4 vezes durante a noite, sabe? Ai, como é cansativo. É um dia inteiro na luta, na batalha, e de noite você é criança. Aí você levanta. Aí você tem que fazer todo um malabarismo pra não acender a luz, pra não acordar a criança, porque se a criança acordar, aí pra você acabou. Vamos ser honestos aqui, largar a hipocrisia. É muito mais cômodo a criança estar na sua cama, você só virar e botar o peito pra fora. Aí vem os ditadores de regra, mas não pode, porque a criança vai se acostumar. Verdade, a criança se acostuma. Mas ninguém fala que a mãe também se acostuma. E eu compartilhei a cama com meu filho a vida inteira. A vida inteira. Ele vai fazer 13 anos semana que vem. Não vou mentir. Já quis e continuo querendo que ele tenha a cama dele. Pra quem me acompanha aqui sabe que eu fiz um quarto pra ele. Mas ele não consegue dormir lá. Ele não consegue nunca? Mentira, ele consegue. Na verdade, ele tá dormindo lá muito mais do que eu pensei que ele dormiria. E aí é que entra a questão da força. Porque ele consegue dormir lá. Ele consegue. Ele já dormiu uma semana inteira lá. Só que existem processos. E é nesse ponto que eu quero chegar aqui com você aos 14 minutos de vídeo. Como é que tá o emocional do seu filho? Você presta atenção nisso? O que aconteceu durante o dia para que ele tenha esse comportamento durante a noite?
assim, você já é grande, você já vai fazer 13 anos, você tem que dormir lá. Para de frescura. Medo besta. Não tem nada aqui. Faça isso vai criar crianças fortes, homens fortes. Será? Vendo esse tiozinho aí, tudo fazendo essas doideiras que eu ando vendo pela televisão, pela internet da vida. Um tiozinho tudo querendo ser adolescente. Será que criou realmente pessoas fortes? Fortes onde devem ser fortes, onde deveriam ser fortes. Aqui. Será que criou? Será que fez com que esses tiozinhos, essas tiazinhas, tiazinha fica engraçado, né? Pra quem é da minha geração não entendeu por que eu falei que tiazinha fica engraçado. Tem até uma música. Mas será que é forte? Eu tiro por mim? Não. Com quem que a gente pode contar? A gente sabe confiar em alguém? A gente sabe mostrar fragilidade? A gente tem porto seguro? Eu quero meu filho forte. Quero mesmo. Tem uma coisa que eu quero, que meu filho seja forte. Mas eu quero que ele seja forte aqui, ó. Eu quero que ele seja forte aqui. Eu quero que ele saiba reconhecer o que ele sente. Eu quero que ele saiba falar, eu estou me sentindo assim. Eu preciso disso assim. Eu quero que ele tenha inteligência emocional. Eu quero que ele tenha inteligência psicológica. E não é apartando ele de mim que ele vai ter isso. Não é negligenciando as suas emoções. Ai, mas são medos bobos, são medos infundáveis, são chantagens emocionais, são, eu sei que são. E ele sabe que eu sei porque eu faço ele enxergar. Você tá entendendo? Não é simplesmente, tá bom, meu filho, pode fazer. Não. É o que tá te acontecendo? Por que você tá assim? E isso não é só com relação ao dormir sozinho. Eu dormi sozinha por uma questão que aconteceu essa semana aqui. Mas isso é com tudo. Eu não dou uma educação positiva, meu filho faz o que quer, não. A minha educação é meu filho faz o que tem que ser feito, quando tem que ser feito. Mas é positiva quando tem que ser também. É negociativa quando tem que negociar. É fazer ele entender o que ele está sentindo, por que ele está sentindo, como que ele está sentindo, o que fez ele sentir aquilo. Parece bobo, parece chover no molhado, mas me fez uma falta tão grande isso. Eu teria sido uma pessoa tão mais forte, tão mais segura, se eu tivesse alguém que tivesse me ensinado a entender o que eu sinto. Eu fui uma criança meio estranha,
via coisas que as pessoas não viam, ouvia coisas que as pessoas não viam. Tinha um mundo particular. Se eu tivesse alguém que tivesse me orientado, se tivesse alguém que tivesse me enxergado, mas eu teria que ser aquela que não dava trabalho. Então aqui é um desabafo reflexivo para você pai, para você mãe, para você tio, tia, avô, avó, primo, colega, enfim. O que é ser forte? Será que só a força bruta importa? Eu quero deixar um homem forte. Forte para si, forte para os seus, forte para a sociedade, mas forte por inteiro. Física, mental, emocional, psicologicamente. Um homem integralmente forte. E você? Me deixa saber aqui nos comentários qual é a sua opinião. Agora deixa eu ir, que eu já tô me atrasando. Bom dia.